Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre clima, vamos falar um pouquinho sobre um novo episódio de chuvas fortes lá no Rio Grande do Sul, que tem deixado bastante estragos por lá, e inclusive fazendo com que os produtores não consigam acessar as lavouras com os maquinários. Vamos entender também como é que fica a região centro e sudeste do país, mas quem vai trazer as informações para a gente sobre tudo isso, um pouquinho mais, que eu quero que vocês mandem pergunta no chat para a gente, é a Bárbara Centelhas, que é CEO e cofundadora da Agrimet. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, reforçando para você que está nos acompanhando, eu estou com o computador aqui, estou de olho no chat, mande sua pergunta para a Bárbara e eu estou de olho por aqui, mas não esquece de mandar de onde você está falando e para a gente poder também direcionar essa pergunta direitinho, tá certo? Então vamos lá, Bárbara, a gente está recebendo bastante informações de alguns municípios do Rio Grande do Sul, com chuvas bastante fortes, registro de queda de granizo, né, inclusive quantidades de gelo ali em um tamanho razoavelmente grande, né? Sim. Ventania, destelhamento de galpões. O que está acontecendo por lá? Qual o fenômeno que está atingindo o estado dessa vez? Bom, a gente está com uma condição de frente fria ativa, né? Lá no Rio Grande do Sul, só recapitulando, o principal condicionante do clima ali, né? Da temperatura e também da chuva, né? A gente tem as frentes frias atuando, mas elas podem chegar com maior intensidade, menor intensidade estar associada a outros fenômenos, né? Então, o que a gente Uhum. está vendo ali é uma frente fria de alta intensidade, as condições estão favoráveis para a formação dessas frentes mais intensas. A gente tem até um, um fator ali que nós analisamos, que é a oscilação do Atlântico, né? Que a gente consegue ver certinho como que tá a condição e se ela tá muito positiva ou muito negativa. Claro que eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, desse fenômeno, não é esse o Uhum. foco, mas favorece ou não a intensificação dessas frentes. E a gente está numa fase negativa, não tão intensa quanto foi ali em maio, mas uma fase negativa, como foi em agosto, por exemplo, que favorece essas frentes mais intensas. Essa que já tem uma característica de intensidade relevante, né? Então, trazendo não só os volumes de chuva excessivo, mas os temporais, como o INMET já havia alertado havia alguns dias, né? Então, essa condição de temporal, essa temperatura mais elevada, né? Essa onda de calor que já vem atuando há alguns dias aqui no Brasil, que estava atuando sobre o Rio Grande do Sul, esse choque, né, com a frente fria, com a condição de tempestade, faz com que favoreça a condição de granizo. Então, tudo isso acaba acarretando nessa série de eventos aí que muitas vezes podem ser desfavoráveis ao produtor. Aqui até tem a previsão, não sei se você já quer falar um pouquinho sobre isso, né, para a gente entender como que tá a previsão para os próximos dias, porque já vem aí de 2 dias de bastante chuva, né, Uhum. principalmente o centro-sul do estado, e a tendência é que essa frente continue atuando nas próximas, não só nas próximas 24 horas, mas também nas próximas 48. A gente consegue ver aqui indicado essa região em rosa, né, é a região mais afetada, com maior volume de chuva, estou indicando aí chuvas de 70 a 90 milímetros, e algumas regiões aqui manchadas, até de um rosa mais claro, até cinza, podem indicar chuvas superiores a 100, 125 milímetros nessa região, apesar do estado todo, com exceção aqui do norte do estado, pelo menos até o dia de amanhã, não ter previsão de chuva, grande parte do estado está nessa condição de umidade e precipitação, mas essa região, de fato, mais próxima ao sul aqui da faixa, essa faixa mais rosa, é onde realmente a gente vai ter os volumes mais excessivos. E aí, se a gente pensar, tudo bem, vai chover bastante agora, mas depois vai se dissipar, a gente tem mais 24 horas ainda de chuvas intensas, né? A gente tem uma melhora aqui mais ao leste, diminui um pouco, mas ainda assim 50, 60 milímetros, né? Que é um volume relevante conforme a gente vai caminhando aqui mais em direção ao oeste, essa chuva de 90 a 125 milímetros continua, né, intensa. Então, se a gente somar esses 2 dias, mais o que já está acontecendo, facilmente a gente atinge a marca aí de 200 milímetros de chuva, né? Então, tem bastante chuva prevista, principalmente para essa região. A boa notícia é que daí, a partir disso, ela se dissipa, né? Então, se a gente for olhar agora as próximas 72 horas, dá para ver que ela caminha em direção ao oceano, traz um pouco de precipitação até para a faixa aqui do leste de Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, né? Mas já com muito menos intensidade, volumes muito baixos, né? Risórios aqui de 1, 3, 5 milímetros.
tá? Isso é pouco significativo para uma região que já está passando por um período de seca tão intenso, né? E aí a gente vê que durante o final de semana, então aqui no dia 28, no sábado, também no domingo a gente não tem chuvas previstas para o Rio Grande do Sul, depois a gente pode até olhar o restante do Brasil, mas facilmente dizer também que não tem chuva prevista para grande parte da região centro-norte, nordeste do país, né, com exceção do Espírito Santo, que pode receber alguma coisa. E a gente vai vendo que essa estabilidade se permanece ao longo da segunda, da terça-feira, aí a gente já começa a ver, né, no dia 1º de outubro, a gente já tem uma frente entrando aqui pelo Uruguai, né? A gente já vê um volume de chuva relativamente significativo no extremo sul do Rio Grande do Sul, umidade pegando toda essa porção sul aqui, o cone sul do estado, e aí a chuva se intensificando ao longo das horas, trazendo a partir de terça-feira mais uma chuva intensa para a região que já estava sendo atingida ali por chuvas que também foi a região atingida ali em maio, né, com a Uhum. condição das enchentes, e você vê que o volume é até mais intenso, né? Letícia, a gente vê que já extrapola aqui a casa dos 125, chegando próximo a 200. Algumas regiões podem até extrapolar isso, porque as previsões, elas fazem uma média, né? A gente pode ter eventos até mais extremos do que isso. Então, esse período de paz perdura agora o final da semana, né? Sexta, sábado, domingo, mas a partir de terça-feira, principalmente, a gente tem bastante chuva prevista. E por enquanto, né, nossa previsão vai até o dia 2, de novo, traz esse volume intenso. Então, né, quando a gente tem vários fenômenos ocorrendo dessa forma, de chuvas intensas e ventos e temporais, isso vai deixando cada vez mais a região suscetível, né? Uhum. Enquanto isso não passa. E o período que a gente tem de estabilidade é pouco para se recuperar desse alto volume que está previsto para os próximos dias. Inclusive, pegando esse gancho, né, você, perdão, você que está nos assistindo e que está no Rio Grande do Sul, recomendo que entre também no site da Defesa Civil do Estado, que ali tem Sim. vários alertas, ou no Instagram da Defesa Civil do Estado, tem vários alertas, tudo certinho para você, regiões propensas à inundação. A gente está aqui com um alerta para a região do Rio Piratini, a gente tem também uma região de alerta para o Rio Jaguarão também, que está em lenta elevação, mas ainda assim é muito bom para que você fique atento a tudo isso que está acontecendo. E Bárbara, você comentou então que essa frente ela vai perdendo um pouco a força a partir do dia 28, mas semana que vem tem uma outra entrada de uma frente mais intensa. Eu queria Exato, um saber. pouco mais ao sul, né? Uhum. Mas tem. E aí eu queria saber, a partir dessa segunda frente, né, a gente vê, parece que duas coisas semelhantes, né? Essa primeira frente que está atuando agora, ela vai direto para o oceano, ela não consegue subir aqui para o sudeste, para o centro-oeste, nordeste e norte do país. Essa segunda frente, ela tem essa mesma característica, também o que está fazendo com que essa chuva não chegue para quem está um pouco mais acima aqui da região sul do país? Tá, essa segunda frente vai ser difícil a gente saber, porque a gente só tem previsão até a formação dela, Ok. né? Você vê que ela tá atuando mais para frente, que é quando ela começa a se movimentar, a gente não tem dados ainda, tá? A previsão numérica não nos traz essa informação. Mas como nós estamos numa condição de bloqueio atmosférico ativo, né, na região central do país, principalmente centro-sudeste, isso faz com que essa tenha como se fosse uma força contra, né? A frente quer avançar, mas o bloqueio não permite. Então, a saída que ela encontra é para o oceano, né? Então, na verdade, não é o movimento da frente que não está chegando na região Uhum. central, mas o bloqueio atmosférico que está instalado, né, e é alimentado até por essas altas temperaturas que a gente está vendo, faz com que essas frentes não consigam avançar. Até como eu comentei, a partir ali do dia 28, né, no sábado, a gente vê que passa, né? Ela vai para o oceano, tem um resquício, mas olha, é muito pequeno, né? Tem Uhum. algumas regiões que tem um pouco de chuva aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, oeste do sudoeste do Pará, né, na região do Amazonas, mas são volumes muito baixos, ela não consegue chegar com intensidade. Conforme a gente vê, ó, ela até se forma, ela cria um anexo aqui que traz um pouco de precipitação. Deixa eu chegar aqui, principalmente no Espírito Santo, ó, um pouco no Rio de Janeiro, o Espírito Santo começa a ter
algum tipo de precipitação. Acho que aqui dá para ver melhor, né? Uhum, Essa precipitação correndo chega aí a superar a casa dos 10 milímetros, pode chegar a 15, 20 milímetros. Ainda assim, pouco intensa, né? Mas uhum. você vê que a única região que realmente consegue receber essa precipitação mais significativa é realmente o Espírito Santo, tá? Ou Então, seja, os para regiões de produtores café de ali, café ali vão ter um leve refresco, né, Bárbara? um leve, é pouco. A gente pode até ver, tem um pouco de chuva também aqui no sul da Bahia, né? Pegando aqui a região litorânea, mas muito pouco, né? A gente não pode dizer que isso traz uma condição favorável para a agricultura da região, com exceção aqui do Espírito Santo, que tem alguns dias aí de chuva que pode contribuir. E, Bárbara, essas condições no centro e no sudeste, né? Se a gente sem chuva, com altas temperaturas. Antes da gente entrar ao vivo, você comentou algo bastante preocupante, inclusive, né? Que essa próxima frente que vai entrar pelo Rio Grande do Sul, então, na próxima semana, ela vai acabar trazendo ventos intensos aqui para a região sudeste e centro do país? Exato. Às vezes a gente não consegue receber a parte da precipitação ou até da temperatura, né, dessa frente, mas Uhum, quando a gente vê o avanço, ela traz também essa mudança na característica dos ventos. Vamos ver se aqui, na parte das rajadas de vento, a gente consegue ter alguma ideia se aparece aqui para nós. A gente vê que tá no dia 27, 28, então nem aparece com tanta intensidade. Você vê que se uhum, dissipa aqui, mas a gente já vê uma mudança, pelo menos eu fico aqui em São Paulo, tá? A gente vê uma mudança do padrão dos ventos, tá um pouco mais intenso a condição de vendaval, não um vendaval muito intenso, nem uma rajada de vento muito forte, você vê que nem tem previsão de rajadas muito intensas aqui, uhum. né? Ela não tá presente, ela se dissipou para o oceano junto com a frente, mas tende a ser um pouco mais presente. E nessa condição que eu comentei com você, né, de tempo extremamente seco, temperaturas muito altas, esse pouco vento, mesmo que ele não seja tão significativo, se tem uma condição de incêndio, para isso alastrar é muito fácil, né? Então, esse alerta é principalmente em relação a isso, a como a gente é, vai ter que se comportar pensando na possibilidade de um aumento de risco de incêndio, tá? Principalmente no final de semana, que a gente tem as temperaturas bem elevadas, o tempo bem seco, né? A gente vê aqui, por exemplo, no dia 30, né, na segunda-feira já começa a ter umas rajadas de ventos mais Uhum. intensas na região central do país. Então, tudo isso, né, a gente sabe que é pólvora para esse tipo de cenário de incêndio, que infelizmente muitas vezes é criminoso, né? Porque um incêndio espontâneo de causa natural é muito raro acontecer, mas as condições são mais ideais, tá? Ou seja, estado de São Paulo, Paraná, um pouquinho do Mato Grosso do Sul, ali, se a gente olhar pelo mapa, vou abrir até por aqui a minha tela no tamanho maior aqui para poder acompanhar com você, Bárbara. Exato. Esses Aqui eu já até alertas coloquei o eventuais. mapa da temperatura Meu Deus pra do céu, gente dar uma tá olhada queimando. queimando. E ó, que a gente tá, vamos avançar aqui no horário mais quente do dia, ó. Hoje é dia de hoje, tá? Então a Uhum, gente vê que praticamente todo o país está nessa condição de temperaturas muito altas. Com exceção do Rio Grande do Sul, quem sabe que com a frente fria vem uma massa de ar frio, né? A uhum, gente tem as máximas um pouco mais reduzidas. Então aqui, quando a gente olha 18 TC, representa o horário mais quente, que é por volta das 3 da tarde, tá? Aqui no Brasil, no nosso fuso. Então a certo. gente vê que principalmente no Mato Grosso do Sul, a grande parte do estado com temperaturas superiores a 40, 42 graus a máxima, tá? Mas ninguém escapa aqui dessa onda de calor que tende a se permanecer ou até se intensificar nos próximos dias, tá? Se a gente for olhar aqui agora os próximos horários mais quentes, né? A gente vê que empurra um pouco, né? O sul do Mato Grosso do Sul, o Uhum. sul do Paraná, Santa Catarina começa a ter temperaturas um pouco mais amenas, mas isso não vai durar muito tempo, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, avança também, fica mais concentrada aqui na região central, dá um leve refresco, né? Principalmente aqui o leste de São Paulo, né? Dá para ver bem assim as áreas que à frente a massa de ar frio consegue empurrar um pouco esse calor. Mas logo, logo, deixa eu puxar aqui, a gente já vê que começa a voltar, né? Começa a se intensificar de novo. E olha, a partir do domingo. Domingo já voltou, né? Então a massa não foi suficiente para manter essas temperaturas mais baixas.
volta a ficar muito quente no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, o nordeste do Mato Grosso, sul do Tocantins, região oeste de Goiás também, né? O próprio Rio Grande do Sul, com o fim dessa frente, né? Nesse período entre frentes, a gente já tem as temperaturas mais elevadas. Então, pelo menos aí nos próximos dias, a gente não tem nenhum indício de melhora nessas temperaturas, com exceção das regiões que podem sofrer influência da massa de ar frio. E aqui um destaque, né, que eu trouxe para você também, Letícia, olha o que acontece aqui, né, no norte da Argentina, aqui é o Paraguai, né, o Uhum. Paraguai, o Mato Grosso do Sul, a gente vê uma temperatura muito elevada mesmo, né, e isso reflete no sul do Mato Grosso, então realmente uma bolha de calor muito intensa, levando praticamente o país todo aí a temperaturas acima da média, tá? Paraguai que inclusive está com o plantio da soja atrasado. Hoje de manhã, durante o programa Bom de Agro, com a Carla Mendes aqui, minha colega de bancada no Notícias Agrícolas, uma das pessoas da audiência comentou isso, que a questão do calor, somente 15% das áreas de soja lá no Paraguai foram semeadas até agora e se tivessem condições normais, nesse momento teria 35% das áreas semeadas É, já. Então esse calor está atrapalhando bastante por lá também. O acho pessoal, que é um reflexo para cá também, né, Letícia? A gente vai sim, ter, muito possivelmente, um atraso no plantio, porque a gente está vendo um atraso no retorno das chuvas também, né? Os modelos estão indicando uma normalidade na condição de disponibilidade hídrica ali para final de outubro, novembro. A gente passou setembro aí praticamente sem chuvas, né, nas principais regiões produtoras. É o início do período, né, da safra, já numa condição muito crítica. e pessoal, continue mandando as perguntas, a gente vai carregando mais para o final da conversa. Bárbara, nesse momento, a região centro-sudeste do país, a gente está sob a influência de uma bolha de calor nesse momento e isso Sim, deve se sim, repetir na próxima semana? a gente pode considerar isso uma onda de calor, né? Quando a gente tem números consecutivos de dias com temperaturas acima de 35, 32, 35 graus, né? Que é o que de fato está acontecendo na grande maioria da região. E como eu falei, né? Pode ter uma movimentação ou outra devido à massa de ar frio, mas a nossa previsão, que vai até, deixa eu pegar aqui o horário mais quente, para a gente olhar certo aqui, que vai até o dia primeiro também, né? A terça-feira, nós vemos que isso permanece atuando, né? Essa onda de calor permanece atuando e dá até um pouco de medo, né? Porque ela vai se intensificando cada vez mais aqui, Daqui a principalmente pouco no tá norte da preto Argentina. aí no mapa, né? Nem tem mais escala para isso. Você consegue ver, né? A gente não o máximo que chega é nisso aqui na nossa escala. Então, realmente é assustador. Essa onda de calor. E a gente tem observado isso, que setembro tem se tornado cada vez mais o mês com a maior anomalia da temperatura, porque já é um mês onde, naturalmente, principalmente nas regiões que tem essa distinção, né, de período seco, período úmido, que é o caso de grande parte da região central, sudeste do país, já é o período onde se acumula o maior déficit hídrico, né? Então, um período mais longo sem água, sem disponibilidade hídrica para o crescimento e desenvolvimento das culturas, e as temperaturas cada vez mais elevadas, né? Então, esse nosso solo nunca esteve tão seco, as nossas temperaturas nunca estiveram tão altas. Então, o mês de setembro tem sido um mês muito significativo em algumas análises, pesquisas que eu faço. Sempre o mês de setembro é o que se destaca com a maior anomalia da temperatura. E vamos então às perguntas. Vamos começar aqui a nossa Vamos. passada pelo Brasil. Vamos começar falando um pouquinho da Bahia, Bárbara, que a gente tem aqui o José Mendes. Vamos. José Mendes é sócio aqui, tá todo dia com a gente, né, José Mendes? Um abraço para você. José Mendes, ele está perguntando quando que vai ter chuva plantadeira no centro da Bahia. E a gente tem também o Rodrigo Carvalho, que ele pergunta qual que é a previsão do tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia, para outubro e novembro. Vamos lá, vamos começar aqui uma coisa de cada vez. Eu acho que a curto prazo, né, se a gente vier aqui para a precipitação, vou pegar em 7 dias, então acumular essa precipitação em 7 dias. A gente vê, né, que nos próximos 7 dias, pensando numa previsão a curto prazo, nós não temos prognóstico de chuva aqui na parte oeste, sudoeste da Bahia, né? Como eu comentei, é mais aqui no litoral e ainda assim volumes muito baixos. Então, a curto prazo, a gente ainda não está com as condições que realmente favorecem a formação dessas chuvas, né? Que as chuvas plantadeiras ativas nessa região, em praticamente todo o Nordeste, né? A gente não tem essa condição. Quando a gente pensa um pouco mais longo prazo, né?
tentando entender outubro, novembro, Uhum. aí a gente tem que recorrer às projeções climáticas, né? Olhar um pouco mais longo prazo. Então, vamos ver aqui o que a gente está olhando para outubro em termos de anomalia, né? E a gente vê que o cenário ele não é otimista. Lembrando o que esse mapa significa para nós. Significa que o que é esperado para a chuva, né, em termos de Uhum. volume, a gente pode até trazer aqui antes as normais climatológicas, que é a média histórica de 30 anos, né? Então, para precipitação. Então, se a gente pegar aqui para o mês de outubro, por exemplo, o que é esperado de precipitação para a região aqui da Bahia? Chuvas oscilando de, nossa, aqui é difícil de ver, mas eu acredito que de 80 a 100 milímetros, né? Pode ser até um pouquinho menos, essa região em amarelo, né? Conforme vai avançando mais Uhum. para a região sertão mesmo, vai ficando cada vez menor esse volume acumulado. Então, outubro não é uma época do ano que chove muito, né? O oeste da Bahia, sim, a gente pode ter volumes aí na casa de 80 a 100 milímetros, então, isso que é o que é esperado, tá? Não é o que está sendo previsto. Aí a gente vai para a parte das previsões, dos prognósticos. Então, a gente vê que o que está sendo esperado para o mês de outubro é uma anomalia negativa. Então, esse amarelo aqui indica que pode chover abaixo do normal, dentro dessa escala, de -10 a Uhum. -50. O quanto é difícil a gente ter essa precisão. Mas as notícias não são tão animadoras, porque mostram que já é uma condição de volume mais baixo, né? Esses 80, 100 milímetros no mês. E a previsão é que possa ficar até mais baixo que isso, tá? Em outubro. E quando a gente olha novembro, como eu falei, né? Novembro a gente começa a ver a formação do corredor de umidade, né, que pega essa região central, muito influenciada pela zona convergente do Atlântico Sul, trazendo precipitações até acima da média para o oeste da Bahia, sudoeste da Bahia. Então, nós vemos que, de fato, a retomada das chuvas vai ficando cada vez mais claro que está mais prevista para novembro do que outubro em si, tá? Eu sei que é difícil, que a expectativa é que a gente tenha informações muito concretas e muito Uhum. sólidas, né? Vai voltar a chover em tal época, tantos milímetros, mas é impossível a gente trazer esse tipo de informação. O que a gente consegue fazer é ir juntando essas peças do quebra-cabeça para trazer um pouco de clareza para vocês. É, quanto mais distante, né, Bárbara, mais chance tem dessas questões que a gente está abordando agora mudarem, né? Exato. E lembrando também que a gente está caminhando, né, para uma possível laninha, né? Então ainda é muito cedo para a gente dizer como vai ser o comportamento dela, mas isso pode vir a trazer também chuvas mais abundantes aí para a região do Nordeste do país, né? Então vai ficar na expectativa que isso ajude também nessa condição. Vamos aproveitar que a gente está caminhando pelo topo do mapa. Eu tô aqui com, deixa eu ver aqui, ó, o Thiago Leão, que ele fala, ele é do Tocantins. Ele pergunta: Bom dia, gostaria de saber sobre as chuvas no Tocantins, se vão se estabelecer nos próximos dias. Thiago, eu acho que não, mas eu vou deixar a bola aqui para a Bárbara tocar pro gol. Aonde que ele tá? Mais Ele, norte, sul, ele falou? não, só citou Tudo Tocantins. bem. Thiago, aproveita e dá essa letra pra gente aqui, né? Que região que você tá no Exato. Tocantins? Tem dois cenários, né? Por isso que eu perguntei. Apesar de o otimista não ser tão otimista assim, né? Para os próximos 7 dias, nas próximas 174 horas, a gente vê que a região mais norte do estado até tem um volume de chuvas, principalmente aqui onde está em cinza, azul mais claro, esse azul meio vibrante, pode trazer chuvas de 10 a 20 milímetros. Ainda é pouco, mas é um volume até que significativo ali, é pouco para uma semana, mas a gente tem algum tipo de previsão. Se ele está mais ao centro-sul, aí a resposta é outra, né? Aí já é um Uhum, cenário aí de sem chuvas ou chuvas pouco significativas nos próximos 7 dias a curto prazo. E se a gente for fazer também o exercício da anomalia, né? A gente vê que o outubro ainda, mesmo com essa chuvinha mais na região norte do estado, o outubro ainda está com uma previsão, com um prognóstico de prevalecer chuvas abaixo do normal, e essa faixa aqui mais intensa, amarela, até uma escala, uma magnitude um pouco maior, tá? E aí, novembro começa a voltar uma condição mais dentro da normalidade, né? Depois a gente pode ver o que que é essa normalidade. E se tiver mais aqui no sudeste do estado, pode até ter chuvas acima do normal, tá? Mas a curto prazo, que eu acho que foi o foco da pergunta dele, depende da região. Se for um uhum. pouco mais ao norte, pode ser melhor. Agora a gente desce um pouquinho do mapa, Bárbara. Vamos aqui para Minas Gerais.
O Éder Capituvas, ele pergunta: Bom dia, sou daqui de Bandeira, no sul de Minas Gerais. Ele queria saber quando vai começar a chover para valer a pena aqui para nós, porque está muito seco. E Juliette Barbosa, por gentileza, quais são as previsões de chuvas agrícolas para a área de Governador Valadares, leste de Minas Gerais? Bom, essas chuvas agrícolas está cada vez mais difícil, né? A gente vê aqui algum tipo de umidade, mas, de novo, volumes muito baixos. Isso não caracteriza, né, essa chuva agrícola, até porque a gente não tem as movimentações que faz com que a gente tenha essa transição do período mais seco para o período úmido, que é principalmente em decorrência do corredor de umidade da Amazônia, a zona de convergência do Atlântico Sul, isso ainda não está estabelecido. Então, nos próximos dias, mesmo cenário do que a gente estava falando anteriormente, né? Volumes muito baixos, pode ter uma instabilidade, ocorrer uma chuva ou outra, mas não que isso indique a retomada das chuvas, tá? Principalmente aqui no sul de Minas tem um pouco mais de umidade, mas ainda assim muito baixo, tá? E aí, se a gente olha um pouco mais a longo prazo, vamos ver aqui. O outubro é um pouco mais otimista, né? Quando a gente vem aqui para o Sudeste, principalmente Sudeste, né? Que a gente está avaliando aqui, com exceção do Triângulo Mineiro que está com uma condição mais semelhante a Goiás do que os demais estados do Sudeste, mas aqui pegando a leste, né, como foi comentado, e sul de Minas, a gente já tem um outubro mais positivo. O outubro que para o sul de Minas, principalmente, indica chuvas acima da média, né? Claro que pode ter um erro, tem um grau de certeza aqui, mas é o que nós temos de informação. Então pode ser mais positivo, pode trazer anomalias positivas e chuvas dentro do normal. E se a gente pegar aqui o que que é o normal, né, para essa região, deixa eu vir aqui, para outubro, a gente já vê um volume significativo de nossa, aqui é muito difícil, 140 a 180 milímetros, né, ocorrendo no longo do mês. Então, a expectativa, segundo o INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, é que essas chuvas retomem, fiquem dentro do normal, acima do normal, já para outubro. Agora, quando em outubro, né, aí já é difícil saber se vai ser mais no começo, mais no final do mês, nessa transição para novembro, mas a gente já tem um outubro mais otimista em relação às regiões do Nordeste, por exemplo, como a gente estava avaliando. Olha, Bárbara, a gente está aqui também com o Rodrigo Francisco da Silva perguntando quando que começa a chuva no sul de Goiás. Vale lembrar também que no estado de Goiás foi liberado o plantio da soja, então o pessoal está aqui bem na expectativa. Rodrigo quer saber a região sul de Goiás. Bárbara, por gentileza. Vamos lá. O sul de Goiás, a gente tem poucas previsões nos próximos dias também. Então, a expectativa é que a gente inicie o mês de outubro ainda numa condição muito seca, né? O auge ali do déficit hídrico. A gente tem para o mês de outubro uma condição que predomina ainda para o estado de Goiás como um todo, de anomalias negativas, né? Então, falta aí de chuvas dentro da média, então o cenário não é tão positivo, mas a depender da região do sul do Goiás, a gente pode ter uma característica mais semelhante ao que está sendo previsto aqui para Mato Grosso do Sul, para São Paulo, uma faixa de chuvas dentro da normalidade, aí depois precisa entender se isso está dentro da região dele, né? E até acima do normal para outubro. E aí, novembro, a gente já tem uma condição muito melhor, né, de chuvas dentro do normal, acima do normal. Então, acho que a expectativa é mais ali para outubro, eu arrisco mais para o meio, fim de outubro, e novembro onde ficar dentro da normalidade. Então, como eu falei, né, o atraso dessas chuvas, ele é algo que nós estamos esperando, tá? Se ela vier dentro do esperado, já está atrasada, né? Esse é um fato. Mas se ela vier antes, vai ser muito benéfico, mas a expectativa não é essa, tá? E Bárbara, para finalizar, o Eliseu Basso, como que deve se comportar as chuvas nesses últimos dias de setembro para o município de Gentil, no norte do Rio Grande do Sul? Tem alguma chance de chover bastante por aqui, como na metade sul? Ele falou que esse mês já choveu 135 milímetros. É, lá a gente está com outro desafio, né? Para esse finalzinho de setembro, a gente tem que você vê que o norte do Rio Grande do Sul já está numa condição muito melhor, né? Pensando que quando a gente trabalha com os extremos, tanto a falta de chuva quanto o excesso, ambos são muito negativos a depender da situação para a agricultura. Então, aqui pensando que a gente está lidando com o excesso de uma forma negativa, né, da chuva, a gente vê que o norte do estado apresenta chuvas aí de no máximo 40 milímetros, né, acumulados do dia 25, né, do dia de hoje, até o dia 2, que é a terça-feira? Não, é a
quarta-feira, né? Então dá uma semana certinho. Então você vê que o volume ele já é um pouco menor, tá? Apesar de ter volumes de chuva previsto, ser relativamente significativo, já é menos intenso do que o Centro-Sul, que daí já tem chuvas aí, como eu comentei, né? Podendo chegar, você vê aqui, ó, a semana extrapolando a 300 milímetros acumulados previstos, né? Então a gente tem uma condição melhor, né, para a região norte do Rio Grande do Sul. Bárbara, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Cadê? A gente está vendo o mapinha. Aqui voltou a carinha da Bárbara com a gente. Bárbara, muito obrigada por tudo, pelas informações, por essas explicações aí dos fenômenos que estão acontecendo. E você é sempre, claro, muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Queria estar numa condição de mais boas notícias, né? Mas aqui na torcida e na expectativa que logo a gente traz essas notícias boas para o restante do país, tá bom? A gente também está aqui na torcida para não ficar sempre sendo o mensageiro do apocalipse, né? E Exato. vamos torcer para que venha Então a vou falar, chuva. não quero mais ver, né? Chega dessa Bárbara. Exato, né? Não só você, também os outros É, especialistas também na área de clima, né? E a gente, como jornalista também da área de agro, a gente fica nessa apreensão que a gente também conversa com os produtores, conversa com as lideranças de sindicatos rurais, de AproSojas, né? A gente sabe o quanto está sendo difícil, né, para todos eles, essa incerteza, chove, não chove, quando vai estabelecer a chuva. Então, a gente quer ter mais boas notícias, mas essa é a notícia que a gente tem para hoje. Então, excesso de chuva no sul do país, clima quente e seco, então, na região central, sudoeste e norte e nordeste do país. Bárbara, muito exato. obrigada. Obrigada a você, Letícia. Até mais. Tá, então estivemos com a Bárbara Centelhas, que é CEO e cofundadora da Agrimet, nos trazendo as informações do clima. Como eu disse agora no finalzinho, né? O resumo da ópera para os próximos dias é chuva intensa para o Rio Grande do Sul, que deve ali, essa frente fria que está passando por lá, ela deve então se estabilizar ali lá pelo dia 28, mas lá pelo dia 1º vem uma nova frente fria, mais intensa. E aqui no sudeste, no centro do país, a gente está com um bloqueio atmosférico que empurra essa frente fria do sul do país para o oceano, ou seja, não deixa com que essas chuvas subam então aqui para a nossa região e também para outras regiões do país. Eu estou aqui no interior de São Paulo, então a gente segue aqui sudeste, centro do país, nordeste e norte, ainda com condições de tempo quente e seco, e algumas regiões com um pouco mais de propensão para incêndios, já que a gente vai ter ventania, então, que pode chegar para o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo na semana que vem. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.